Senhoras e senhores, eu sou Denis Antunes e aqui estamos para mais um episódio do meu, do seu e do nosso Se Isola Podcast. Hoje, este programa tem a honra em receber a minha amiga do palco, a minha amiga do peito, a minha amiga de sete, a maravilhosa, elegante, fina, chiquérrima. Eu já disse isso para ela em off e digo aqui também, publicamente, Cris Matsuoka. Cris, obrigado por você estar aqui, obrigado por topar trocar comigo. É uma puta honra sempre ter a possibilidade de me encontrar com você, mesmo que seja por aqui, isolados. Gratidão, Denis. Sempre muito. Eu sempre acompanho seu trabalho desde muito tempo, então para mim também é uma honra estar aqui trocando com você. Sushi quis participar, né? Veio aqui. Sim, deixe, Coisas deixe participar. de isola, né? Sim, Isola, os gatos participam, faz perfeito. parte. Ô, Cris, falando nisso, já que você trouxe, aonde é que tu está isolada e com quem você está isolada? Eu estou isolada em São Paulo, no centro de São Paulo, perto da Praça Roosevelt. Então, às vezes eu fico ouvindo aqui o pessoal que vai para a praça, porque apesar de estarmos em isolamento, tem gente que acha que a pandemia acabou, né? Então, ali ainda fica uma festa de vez em quando. E eu tô sozinha junto com os meus 3 gatos, por isso que você viu aqui. Esse é o mais novinho, o Esse é o Sushi. Sushi, esse que apareceu, ótimo. Para Esse é você o que está, Sushi. exato, para você que está assistindo no YouTube, você viu aí, Sushi fez uma pequena participação já especial. Aliás, aproveitando, Cisola Podcast, siga em todas as plataformas digitais, isso é um bocado importante para a gente, também no YouTube. Então, estamos no Spotify, no Deezer, Google Cast, Apple Cast, estamos em tudo, Cris. Aliás, que batom maravilhoso, né, Cris? Você sempre teve muito bom gosto, né? Obrigada, eu gosto dessa cor. Ô, Cris, você não é de São Paulo, é? Natural de São Paulo? Não, sou de Piracicaba, do interior, né? Vim para São Paulo para fazer faculdade de moda, né? E aqui fiquei desde então. Vim fazer faculdade e nunca mais voltei. Ô, Cris, quando eu te conheci, isso faz alguns anos, não sei Sim, exatamente quantos anos isso faz. É, muitos. muito. Você fez o meu primeiro curta que eu fiz figurino na vida. O meu primeiro trabalho como figurinista, Olha só. você estava lá, que foi o Sueli. Sueli, sim, sim. É, Aí depois eu olha, convidei você para Ontem Eu Te Amo, que foi meu primeiro texto como dramaturgo, e depois a gente fez. O que mais a o gente clipe fez, Cris? Cícero. O clipe Você do estava de aviador, Tava de maravilhoso. Aviador, maravilha. Ô, Cris, a gente vai chegar lá aos poucos, mas o que que você faz hoje com a moda de maneira efetiva na tua vida e aonde que você colocou ela hoje no teu dia a dia, isso na prática? O que que você faz com a moda hoje, Cris? A moda ela é uma grande ferramenta para a gente entender a sociedade. Inclusive, ela é a forma mais rápida de você entender a sociedade, porque ela trata diretamente de comportamento humano. Então, ter feito moda me ajuda muito a ter uma visão amplificada do que está acontecendo na sociedade. Não à toa, quando a gente trabalha com moda, a gente trabalha com tendência. Quando você trabalha tendência, você fica ali de olho no que está acontecendo de comportamento e o que vai ser a próxima tendência. Que ali, dentro desses comportamentos todos que estão acontecendo, vai surgir uma nova tendência, certo? Então, quando você está trabalhando com moda, você tem que ter esse olhar aguçado aí, sempre estar olhando na frente, porque a moda ela sempre está no futuro, né? Enquanto você está consumindo aqui a coleção de agora, do inverno, a moda já está no inverno do ano que vem Sim, produzindo, sim, sim. né? Então a gente sempre está pelo menos um ano e meio na frente aí das coleções. Então esse olhar tem que ser muito aguçado, né? Muito perspicaz. Então a moda me ajudou muito nisso, de entender o comportamento humano. Hoje, né, eu fiz transição de carreira, não trabalho mais com moda, mas eu uso a moda, inclusive, para explicar o comportamento, né? Perfeito. Explicar como que é esse grande sistema que a gente está agora, dessa transição que aconteceu de modelo, né? Do modelo industrial que a gente estava acostumado na época dos nossos pais e quando nós éramos criança, para esse modelo mais distribuído, né? Que estamos hoje, socialmente falando. Então, assim, como que você entende, como que você pode explicar esses movimentos de transição
através do vestir. A Uhum. moda é uma ótima ferramenta para te dar um parâmetro de como é diferente. Por exemplo, vou explicar rapidinho. Lá na monarquia, a gente tinha um vestir, vamos pegar aqui do ocidental, não do oriental, porque o oriental é um pouquinho diferente, tá? E aí você tem, do século XV ao século XVIII, um shape de roupa, certo? Demora muito para mudar, né? O shape da roupa. Né? Tem uma mudança de cor, aumenta a saia, diminui a saia, espartilho sobe, espartilho diminui, enfim, né? Tem umas mudanças assim, mas aí o shape em si é o mesmo. Demora-se 3 séculos para você mudar o shape da roupa do feminino. Quando a gente vem aqui, né, quando a gente corta a cabeça da monarquia, literalmente, e vem para uma sociedade industrial, o que começou a acontecer com a moda? A moda, a partir de 1910, começou a ser por década. Então, já mudou. Né? Uma coisa demorava séculos para mudar, começou a mudar de 10 em 10 anos. Então, tipo, moda da década de 10, de 20, de 30, de 40, até chegar na década de 90. Na década de 90, aconteceu o primeiro movimento de transição de modelo, com o advento da internet, em 97. Exatamente nesse ano, em 97. Com o advento da internet mais distribuída, das redes mais distribuídas, a moda já sentiu aí. E a gente começou a ter um supermercado de estilo dentro da moda. Então, a gente para de ter moda por década. Então, você tem um grande supermercado, onde você tem década de 70, década de 80, década de 90, década de 50, de 40, e você pode entrar nesse supermercado de estilo e buscar a referência do que você quer e montar a sua roupa. Então, a moda para de ser uma coisa tão hierarquizada, né, que vem alta costura e assim vai, até chegar na classe B, e passa a trabalhar com comportamento humano. E isso foi a partir do final da década de 90, certo? Como que é a moda hoje? A moda hoje é super acelerada. De 15 em 15 dias você tem roupa, né, nas lojas hoje. Por quê? Porque a informação também está acelerada. Então, a moda ela vai acompanhando o movimento da sociedade. Perfeito. Então, ela é uma ótima ferramenta para a gente entender o que está acontecendo. Não, total. Não, puta contexto, Cris, puta contexto. E faz total sentido. O Cris, você disse aí, você trouxe um recorte da sua transição e dessa mudança profissional de fato. O que você fazia e o que você faz hoje, Cris Matsuoka? Bem, eu brinco que a minha medicina nunca mudou, né? Aí eu sempre fui uma contadora de histórias. O que mudou foi o como eu uso essa minha medicina hoje. Eu já contei história de moda, né? Na moda, porque a moda é uma grande contação de história. Uma coleção tem toda ali uma pesquisa, um enredo, né? Tem toda uma coisa ali por detrás de uma coleção. Então, é contar uma grande história na passarela, certo? Já contei história no cinema, porque eu sempre fiz moda e cinema junto, sempre flertei com as duas coisas. Então, já fiz muita coisa no cinema. Já contei história no teatro, né? Inclusive, contem Eu Te Amo, ali, porque o figurino, ele tem que trazer ali coisas sutis do personagem que vai fazer toda a diferença. Porque a primeira coisa que a pessoa vê é a roupa, na hora que o personagem entra em cena, tanto no audiovisual quanto no teatro. Sim. Então, um figurino que traz ali símbolos, alguma coisa de trás. Desculpa, a roupa, inclusive, entra primeiro do que a personagem, né? Exatamente, é verdade. É verdade. Então, né, também contei história no teatro, contei história na educação, que eu trabalhei na Educar, e na Educar a gente usava muito storytelling para fazer a parte de gestão de conteúdo. Contei história de futuro, porque eu trabalhei com a Lala Deislin, que é a nossa principal futurista do Brasil hoje, uma das 4 maiores futuristas da América Latina, e um dos nossos grandes trabalhos era fazer oficina de contação de futuro, né, para trazer essa informação. O que é uma futurista? O que é uma futurista? Uma futurista é uma pessoa que trabalha com um olhar no futuro. Existem 3 linhas de estudos de futuro hoje no mundo. A gente tem futuros desejáveis, que é esse que eu estudei,
O Futuros Desejáveis, ele trabalha com cultura. Então, ele é o único dos estudos de futuro que olha para o humano, certo? Então, ele vai olhar para o cultural, principalmente, né? Então, para os artistas, para o que está acontecendo ali, certo? Daí, a gente tem o estudo de futuro, que é os prováveis e os possíveis. Esses dois trabalham mais com medicina, com tecnologia, com uma previsão mais voltada para essas histórias todas, onde ficam as ficções científicas e tudo mais. Ok, tá. Certo? Então, a gente tem essas trabalhou três com áreas ela do futuro. e você trabalhou efetivamente Trabalhei. com ela aí, que é a maior do Trabalhei país, tá? dentro do CRI Futuros, que é uma das áreas de atuação da Lala. Tá. Aí ela desenvolveu, na época que eu trabalhava com ela, a fluxonomia 4D, que é uma metodologia para você criar o futuro agora. Olha só que interessante, porque quando a gente está falando de futuro, o movimento está lá, vai acontecer lá, porém ele começa aqui. Se você não começa a fazer a mudança no presente, não vai chegar no futuro e não vai acontecer. Mas espera aí, Cris, que esse recorte é bom. É bom. A prática, a função dela, ela é uma prestadora de serviço, mas na prática o que ela faz? O que ela vende? O que ela proporciona e oferece? A Lala faz muita coisa, ela já trabalhou com a ONU, entende? Hum. Mas o principal recorte da Lala é trabalhar com economia, novas economias. Por quê? O que acontece dentro desse recorte que eu falei para vocês? A gente teve a monarquia, saiu da monarquia, fizemos uma transição de modelo, entendeu? Para a era industrial, que ficou aí um tempinho. A gente está fazendo um movimento de transição dessa era para esse outro movimento, que é esse que a gente está, que é o distribuído, certo? Que ainda não tem nome, né? Eu chamo de era da consciência, mas ainda não colocaram o nome, certo? O que muda dessa estrutura que a gente estava, que era industrial, para essa estrutura? Aqui, na estrutura nova, a gente está totalmente em rede. A gente está totalmente em rede, totalmente conectado, certo? Então, as relações, elas mudam, porque não é mais uma relação de hierarquia, como era no modelo anterior. Sim, sim. Certo? Se no modelo anterior a gente tinha que aprender a respeitar a hierarquia para a gente sobreviver no mercado, falando de trabalho, né? Aqui a gente tem que aprender a fazer equilíbrio de troca. A gente tem que aprender a trocar de forma justa. Entende? Aí que está o grande Sim. sacada da história. Se você não aprender a fazer boas conexões e valorizar as pessoas que estão com você, você não sobrevive nesse modelo novo. Perfeito, perfeito. De economia que está vindo, entendeu? Então, as relações, elas são muito importantes nesse modelo novo. Porém, o que acontece? Na prática, como a gente, e inclusive, olha só que interessante, né? A gente está isolado e aonde que mexeu? Exatamente nas relações. Né? A pandemia veio para mexer na estrutura das relações, porque mexeu no social, certo? Quando mexe nessa estrutura social, o porquê que isso acontece? Porque precisa nascer uma cultura nova. Faz sentido. Tá pegando o raciocínio? Não, total, Cris, total. Então, aí precisa criar uma cultura nova, porque o cultural, né, essa dimensão que a gente chama de cultural, ela é a semente de tudo nasce do cultural. Tudo nasce da cultura. A cultura, ela é filha de um tempo e mãe de um outro tempo. Percebe? Porque a cultura, você que é artista, você sabe, a cultura, você vai fazer o que é que está acontecendo aqui, mas você sempre vai trazer coisas para a pessoa pensar para a próxima geração, para os próximos que vão vir. Sim. Tanto que obras que são imortalizadas, elas conseguem trabalhar o que mais de humano a gente tem, porque ela sempre parece que faz parte daquela cultura de agora. Perfeito. Não é? Sim, sim. Por quê? Porque está trabalhando o sentimento humano, está despertando algo Temas interno. universais, né? Temas universais.
né? Então, quando você pega, assim, tipo, outro dia eu reassisti Anos Incríveis, Maravilhoso. sabe aquele seriado? Eu Maravilhoso. amo, sou apaixonada. Assistiu inteiro? E o ano passado, Você reassistiu ele reassisti inteiro? inteiro, Tá, inteiro. Ele está no YouTube. tá. Alguma pessoa subiu todas as temporadas, as 9 temporadas. Então, estão todos os episódios no YouTube. Aí, o ano passado, eu assisti tudo. E era muito louco, porque parecia que estava falando da pandemia. Apesar de não. Apesar de estar falando lá, né, do Sim. final da década de 60, né, 60, 70 e 80, né, que é o movimento que aconteceu, parecia que estava falando de agora, era super atual, o que eles tratavam, né, dentro do seriado em si. Sim, sim. Então, E é depois... muito, muito interessante ver isso. Não, Cris, agora você abriu aí o portal. Porque nada mais é do que um padrão de comportamento, quase que um inconsciente coletivo, que pertence àquela época, àquela estrutura, gerido por pessoas que estão, entre aspas, no mesmo lugar, no mesmo tempo e espaço. Perfeito. O que você fez com isto, Cris? Ou seja, depois da Lala, depois que você. Aonde você está agora? Qual é o teu tempo e espaço que você está hoje? Então, hoje eu estou consteladora sistêmica xamânica. Eu conto histórias da vida das pessoas hoje para elas, trabalhando com cura. Peraí, que isso é É isso maravilhoso. que eu Peraí, faço. o nome da bagaça por si só já é bastante simbólico. Como é que é, Cris? Fala de novo. Constelação sistêmica xamânica. Constelação sistêmica xamânica. Isso na prática, Cris, como é que a banda toca? Então, olha só, eu só estou hoje sentada nessa cadeira aqui, nesse lugar de consteladora, porque eu trabalhei com a Lala. Porque o que acontece? Quando você estuda futuro, as primeiras aulas de estudo de futuro, o primeiro movimento é você estudar o campo morfogenético. Por quê? Porque é dentro do campo morfogenético que ficam as informações de futuro. Certo? Já vou explicar o que é campo morfogenético. Tá, ok. Calma. Esperarei. E aí, quando eu comecei a estudar o futuro, eu fiquei apaixonada pelo campo morfogenético. Eu falei, gente, isso é a coisa mais incrível do mundo. Eu quero trabalhar com o campo morfogenético. Aí, o que eu fiz? Eu fui pesquisar quais estudos trabalhavam com o campo morfogenético. E aí tem 2 estudos que trabalham muito com o campo morfogenético, que é a teoria U, do Otto Scharmer, que Teoria eu U, também fiz, perfeito. estudei, e constelação sistêmica. Então, eu fui estudar constelação sistêmica também e teoria U. Teoria U, ela tem ali um pouquinho de constelação sistêmica, mas ainda o olhar é para o futuro, porque, como eu te falei, as informações de futuro estão dentro do campo morfogenético. A constelação sistêmica ela é mais profunda, porque ela trabalha com passado, presente e futuro junto. Por quê? O campo ele atua de forma linear. O tempo dentro do campo morfogenético é linear, é vertical, não é linear. Então, assim, não tem o passado que ficou lá, Não o é presente horizontal, né? Ele não é horizontal, ele é horizontal, vertical. ele é vertical. Então, todos os tempos acontecem junto. Tá. Então, imagina você que incrível você vir para uma terapia em que você consegue ampliar a sua visão, adentrar num campo de informação que você não conhecia, do seu sistema familiar, e conseguir fazer uma cura no passado lá do seu ancestral que você está identificado. E essa cura beneficiar todos os que vêm depois. Isso existe, Cris? Existe, é a constelação sistêmica. Perfeito. Porque o que é o campo morfogenético? O campo Como é que chama? morfogenético Campo morfo. morfogenético, porque ele é algo Morfogenético. da biologia. Tá. Todo mundo que é animal, na verdade, a minha sensação é que todo mundo que é vivo Sim. consegue Tem aí. acessar o campo de alguma forma, porque as árvores elas acessam pelas raízes, é uma coisa incrível. Sim, sim, faz sentido. Faz Entende? sentido. E aí o que é, elas se comunicam pelas raízes, é uma coisa impressionante se você estudar as árvores, é muito legal. Então, o que acontece, né? Quando você. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que ficou conhecido como teoria dos 100 macacos, que foi um estudo muito. Que foi bastante divulgado. Então, acho que
já está no inconsciente coletivo, é mais fácil de eu chegar nas pessoas através desse estudo, para explicar o campo morfogenético. O que o Hubert Sheldrake fez, que é o grande estudioso do campo morfogenético? Ele fez uma pesquisa com macacos. Ele pegou uma espécie X de macaco que tinha na América do Norte e tinha na Austrália, certo? E colocou os macacos lá. A mesma espécie, os macacos lá no lugar X lá que ele estava estudando, os macacos. Certo, tá. Os macacos da Austrália, ele começou a dar para os macacos comer batata doce. Então, ele dava as batatas doces para os macacos comer. Agora, eu não me lembro se era cozida ou se não era cozida. Enfim, ele dava uma batata doce, que não era algo que o macaco comia normalmente, entendeu? Mas ele começou a alimentar os macacos com batata doce. Só que a batata, ela vinha com terra, né? Quando ele dava a batata estava com terra. E os macacos começaram a comer. Até que uma macaca, foi uma fêmea, pegou essa batata doce e lavou a batata. E começou a comer ela lavada. Os outros macacos, por imitação dessa macaca, começaram a imitar o comportamento e começaram a lavar para comer, certo? Quando chegou no 100º macaco na Austrália, os macacos da América do Norte começaram a fazer a mesma coisa, sem nunca terem contato com os macacos da Austrália. Puta que você entendeu? Entendi. Aí, isso é uma experiência para mostrar como, por eles serem das mesmas espécies, eles tinham uma maneira de se comunicar aí através de um campo de informação que eles conseguiam acessar. Entende? Perfeito. Então, basta você ser um ser vivo e acessar esse campo de informação. Qualquer corpo consegue. Esse é um exemplo que o Hubert Sheldrake usa. Eu gosto de usar o exemplo do salmão, porque eu acho incrível essa coisa do salmão. Você sabe como que é? Né, Cris? Espera aí que você já vai falar desse aí, que eu não sei, nunca vi. Claro que tinha que começar por uma fêmea, né? Eu achei maravilhoso. É porque, dentro da visão sistêmica, o feminino é o feminino que cuida. Uhum. E o feminino que nutre. Então, como tinha a ver com a alimentação, é óbvio que ia ser uma macaca. Sim. Ia ser fêmea. Entendeu? Total sentido. Então, conta do salmão. Faz muito sentido. O exemplo então, o exemplo do salmão é maravilhoso, porque assim, o salmão, ele nasce lá em cima, né, do rio, e na hora que ele nasce, virou salmão, saiu do ovinho do peixe, ele vai descer com a correnteza, certo? Tá. E vai virar salmão lá na correnteza, lá embaixo do rio, certo? Num certo momento da vida dele, ele vai sentir uma vontade louca de subir o rio para onde ele nasceu. É o lugar aonde ele nasceu. Ele vai para o mesmo lugar. Uhum. Certo? Aí, na hora que ele vai fazer o acasalamento mesmo, aí ele pega todas as forças de vida que eles dele. Ficam tentando, isso eu já vi, que eles ficam tentando pular. E é uma força do cacete que eles precisam fazer para voltar. Porque exatamente. Eles estão indo contra a correnteza. A correnteza, exatamente. Então, o salmão ele começa a correr contra a correnteza, a fazer uma força absurda para buscar o lugar aonde eles nasceram, para eles fazerem a fecundação, né? E eles morrem praticamente nesse movimento, porque eles vão virando literalmente um zumbi. Porque como eles têm que fazer muita força e você está nadando contra a correnteza, claro. Você está tendo que subir um negócio, sei lá, sim. Entendeu? Eles vão comendo os órgãos internos para eles conseguirem energia, porque eles não podem parar para comer. Porque se eles pararem para comer, a água leva de volta. Claro. Então, no movimento, eles vão se comendo, o corpo vai pegando os órgãos, vai usando para energia e etc. E eles chegam lá em cima, praticamente estão um zumbizão. Eles fazem a fecundação e morrem. E para a outra geração sobreviver. Certo? Então, assim, aonde que está a informação que o salmão sabe que ele tem que fazer esse percurso depois? Uhum. Aonde que está essa informação? Beleza. Onde fica? Quem que contou para o salmão que ele tem que fazer esse movimento? Que nem o pai dele foi,
Nem o pai nem a mãe, porque Estava o no pai e a mãe testamento. Estava no viraram, testamento, Cris. viraram, Estava no testamento. Os pais morreram, deixaram ali escrito, ó, você vai ter que fazer esse bagulho não aqui. é? É basicamente isso, porque a informação fica no campo morfogenético. O salmão, Maravilhoso. ele acessa essa informação e faz o movimento, Ô, Cris, mas por que esses entendeu? peixes precisam voltar para o lugar de origem deles? Não sei, eu não sou um salmão. Não consigo entender, Mas mas isso é é muito uma coisa que eles maluco. fazem, né? Isso é muito Eles maluco. fazem esse movimento sempre. Sim. Eles, quando eles fecundam, ou seja, quando eles reproduzem, eles voltam para o lugar aonde eles foram reproduzidos, né? Exatamente. Eles voltam para o lugar onde eles foram reproduzidos. Esse é um exemplo maravilhoso. Tem um outro exemplo que é lindo, que é os pássaros que ficam voando em bandos, vários, e ficam fazendo um desenho no céu. Sim. Um monte de pássaro. Sim, 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 sim. Geralmente no inverno, né, Sim, no outono e no inverno, que eles ficam fazendo esse movimento. sim. Por quê? Isso é o campo morfogenético atuando também, porque o que acontece? Os pássaros sempre são da mesma espécie. Quando eles ficam fazendo esse voo, um vai passando para o outro a informação da onde ainda tem comida. E junto com esse movimento, eles vão se esquentando para eles conseguirem sobreviver no frio. Então tem uma função essa dança que eles fazem, que é maravilhosa, Puta que eu né? pariu, sim. E é uma coisa do campo morfogenético. Porque se a Maravilha. gente pudesse colocar o campo, assim, uma fita métrica, o que é a medida do campo? A medida do campo é a vida. Sim, Então, o que manda no campo morfogenético é a vida. Quanto mais vida você gera, mais feliz o campo fica. sim, sim, Entende? total. Então, é mais ou menos isso. Não, maravilhoso. E o que você faz hoje é uma constelação sistêmica xamânica. E aí eu queria que você falasse do vínculo do xamã nessa história toda. Sim. Então, a constelação sistêmica, ela é uma terapia que foi trazida para o Ocidente da forma que a gente conhece hoje por um cara chamado Bert Hellinger, Tá, certo? É um alemão que morreu recentemente, inclusive, é nosso contemporâneo, e ele que foi o cara sagaz assim para trazer do jeito que a gente conhece hoje a metodologia. certo. Porém, o Bert, ele era missionário, ele era da igreja, né? Ele era missionário, e ele foi mandado para uma dessas missões para a África, para fazer uma missão na África, Certo. mais especificamente na tribo dos Zulus. E ele ficou mais ou menos uns 15 anos lá vivendo na tribo dos Zulus. Na tribo, como é que chama a tribo, Cris? Zulus, dos Zulus. Do É Zulu. uma. Na verdade, hoje em dia, o pessoal que trabalha com xamanismo nem gosta de falar que é tribo, né? Gosta de falar com os povos, Tá, né? Porque tribo cai um pouco no pejorativo, tá. né? Então, com Povo. os povos originários dos Zulus, lá na África, Tá. certo? Então, ele foi viver lá com os Zulus e ele começou a perceber que tinha alguma coisa muito estranha, porque apesar de não ter nada de recurso, ter uma escassez gigante de recurso, o povo não adoecia, o povo era feliz e o povo vivia em harmonia. Ele falou assim, pô, alguma coisa eles estão fazendo que está muito certo. Porque, imagina, o Bert, na época que ele fez esse movimento, era logo depois da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu, né? Do Hitler e tudo Sim, sim, mais. Então, sim. ele sai desse contexto e vai para os Zulus. Então, ele sai de um contexto onde a Alemanha está destruída, né? Todo mundo brigando e aquele caos, e vai para uma tribo que ele foi ajudar, só que sim, a tribo, por mais que não tinha recurso nenhum, estava todo mundo bem, estava vivendo bem, em harmonia, ninguém praticamente não adoecia. E ele começou a falar assim: alguma coisa nessa cultura funciona muito bem. E ele começou a observar. Aí o que ele começou a identificar? Que os Zulus, eles faziam muitos rituais para os antepassados, que todo mundo se sentia fazendo parte da comunidade. Então, todo mundo tinha um lugar ali, tinha um lugar de fala, todo mundo era visto, todo mundo era aceito dentro daquela comunidade,
né? Tanto o Ubuntu, sabe, que todo mundo fala? Ubuntu, sim, sim. O Ubuntu é dos Zulus, é da tribo dos Zulus, é da cultura dos Zulus, Explica, entende? explica, Cris, o que seria Ubuntu? Ubuntu é, se não for para todos, não interessa para mim, é basicamente isso, porque a ideia do Ubuntu foi como que foi descoberto, né, o que era isso, né? Um antropólogo foi lá e fez uma brincadeira com as crianças da comunidade dos Zulus, que era assim, quem chegar primeiro vai ganhar esse cesto de bala. Então, você tinha que sair do ponto A para o ponto B, que é uma competição, uma corrida. Quem chegar aqui no ponto B vai ganhar esse pote aqui cheio de bala. Para eles era uma coisa incrível, porque eles não têm açúcar, né, do jeito que Sim. a gente tem. Então, é uma coisa nova. Né? Opa, todo mundo queria. O que aconteceu? Quando as crianças começaram a sair do ponto A para o ponto B, elas deram as mãos, todas, fizeram uma corrente e foram correndo juntas. E quando chegou lá, todos ganharam. E quando todos ganharam, eles distribuíram os doces. Aí o antropólogo perguntou assim, por que vocês fizeram isso? Daí todas as crianças começaram a dizer, Ubuntu, tio, Ubuntu, Ubuntu. O que é? Se não for para todo mundo ganhe, não me interessa que eu ganhe. Porque o senso de comunidade é muito forte. Maravilhoso. Entendeu? Se é para uma pessoa só ganhar o doce, não vai fazer sentido. Sim. Você entendeu? Sim. Esse que é o sentido dessa palavra. É lindo, né? Maravilha. Então, para você ver, por isso você começa a entender como é que é a cultura dessa comunidade dos Zulus, entendeu? E o Bert começou a identificar isso como se fosse assim, pô, eles honram os ancestrais, eles têm esse senso de pertencimento, né? Eles respeitam os mais velhos, certo? E eles fazem equilíbrio de troca justo aqui. E ele começou a perceber que isso tudo fazia com que a comunidade vivesse em harmonia. Que não é muita coisa, são 3 coisas. Só que o problema é que a gente quebra essas leis o tempo inteiro. O tempo todo. Certo. Quando ele sai da tribo dos Zulus, depois de 15 anos, né, e volta para a Alemanha, ele começa a estudar Gestalt, né, que é uma terapia super interessante, que também trabalha com fenomenologia. Né? Ele começa a estudar Gestalt e começa a estudar psicodrama, que tem muito a ver com teatro. Percebe como, por mais que pareça meio louco, a minha trajetória não é? Faz todo sentido? Não parece loucura, mas é total coerente, Cris. Eu acho é total coerente. Por quê? Porque o psicodrama é como se você fizesse um teatro ali. Isso. No psicodrama, você chama a sua família inteira, cada um vai criar o seu papel para uma determinada questão que está infringindo ali o bem dessa família, certo? Só que o que a gente percebe? Que você não precisa trazer a pessoa para entrar nessa representação. Porque esse sistema ele tem uma inteligência, ele tem uma compreensão do que cada indivíduo está sentindo, porque isso fica como se fosse uma marca dentro do sistema. Então, é só você que é esse campo. Então, se você coloca uma outra pessoa nesse lugar, que não é a pessoa da sua família, ela vai agir como a pessoa da sua família. Porque ela vai sentir a informação no corpo. E aí ela vai trazer aquilo para o corpo e vai fazer o movimento. Entendeu? Perfeito. E aí, a partir desses movimentos, a pessoa que está coordenando o campo, né, dentro de uma constelação, vai começar a ordenar dentro das leis sistêmicas, que são essas 3. Lei do pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio de troca. Que coisa maravilhosa. A gente vai ordenar dentro dessas leis. Sim. E quando começa a ordenar, o próprio sistema vai aliviando. E aí você vê que vai entrando em equilíbrio, vai montando uma outra imagem. Entendeu? A sensação que eu tenho é de que existem várias linhas dentro desta coisa chamada constelação. Existem várias formas de se abrir isso ou não? Porque, por exemplo... Então, na verdade, assim... Por exemplo, pode falar. Vou fazer uma constelação familiar. É o mesmo trabalho que você faz do sistêmico? O que muda?
E eu queria que você falasse assim, o que é isso? É para resolver minhas coisas do passado? É para eu resolver minhas amarras do passado com a minha família? O que é isso, Cris? E eu queria que você falasse Tá. dessas diferenças Tá. da constelação Então, familiar, da sistêmica. tá. O que que acontece? No início, como eu te falei, estou contando um pouquinho da trajetória do Bert, né? Então, no início, a constelação era só familiar, porque como veio ali unindo o que ele viu na comunidade dos Zulus com a Gestalt, com o psicodrama, e com muito Freud, com muito Jung também, que Sim. eram os estudos dele, o Jung chega mais perto, porque o Jung tem essa coisa do inconsciente coletivo que o Freud não tem. Então, o Jung chega mais perto do que a constelação hoje Tá. traz de conhecimento. O que acontece? Unindo todos esses estudos, a primeira fase da constelação que o Bert trabalhou, lembrando que isso é um conhecimento ancestral, que ele identificou lá na tribo dos Zulus, e ele trouxe masterizado Claro, e para publicou a nos livros. gente. Não, na verdade, ele trouxe esse conhecimento para a gente, porque antes estava lá só Claro. o xamanismo, entendeu? As pessoas não tinham acesso a esse conhecimento, entendeu? E Tá. aí ele começou a identificar isso, porque são leis naturais. Independentemente se você acredita, se você não acredita, eu sempre falo isso para a pessoa. Você não precisa acreditar no que eu falo, é só você observar. Entende? Como é que você fica quando você tem um bom equilíbrio de troca com alguém? Entende? Como é que você fica quando você respeita seus pais? Total. Total. Como é que você fica quando você olha para os seus ancestrais e agradece, em vez de ficar cobrando? Não precisa acreditar no que eu falo. Só olhar como que você fica. Porque são leis universais, elas estão atuando independentemente se você gosta ou se você não gosta. Uhum. É que nem uma lei da gravidade. Não adianta você falar que eu vou jogar um objeto e ele não vai cair no chão, porque ele vai cair. Aqui no 3D, no planeta Terra, ele vai cair. Entendeu? Sim. Então, é basicamente isso que são essas leis sistêmicas. Então, elas atuam. O que a gente faz é que o tempo inteiro a gente quebra as ordens e as leis e o movimento dessas leis aí. E aí a gente vai criando um emaranhado muito louco, entende? E aí começa a ficar um emaranhado mesmo. Então, num primeiro momento da constelação, quando começou lá no início, antes só se usava para a família, entende? Para resolver as questões da família. Porque quando você resolve questões de família, as outras áreas da sua vida começam a caminhar. Abrir tudo, claro. Entende? Abre. Então, era muito focado para a família. Só que aí, conforme os estudos da constelação foram amplificando, percebeu que não era só na família, que você podia levar para as empresas. Porque quando você está na empresa, você é atraído para aquele sistema que tem uma cultura, que também tem os seus valores. Toda Total. empresa tem isso. Total. Então, tem um Cultura, né? sistema que Algo age que ali é naquela algo empresa. exato. E algo, Cris, até eu faço uma observação. Esta palavra cultura está hoje muito no mercado. Está muito na indústria, está muito nesse campo corporativo. Qual é a cultura da empresa? Então faz total sentido o que você está dizendo. Exatamente, porque E na aquele verdade sujeito, exato, você deveria escolher a empresa que você quer fazer parte pela cultura e pelos valores, para ver se exato. bate com os seus. E Porque tem o se a cultura da empresa e os Sim, valores não batem com os seus, não vai dar certo essa claro, contratação. exato. E tem Começa uma por aí. constelação sistêmica aí, porque tem um campo. Exato. Caralho, Entendeu? caralho, faz Então, todo sentido essa porra surgiu, toda. aí surgiu as constelações sistêmicas, porque não cabia mais ser só sistêmica familiar, porque não era só na família, era também nas empresas, nas Claro. indústrias. Pode ser qualquer coisa, por exemplo, grupos de pessoas que moravam juntos, comunidades, grupos de Como eles chamam o amigos, campo? O campo morfo. morfogenético, porque é da biologia, de genética, Sim, sim. entendeu? Puta que eu pariu, Cris, faz todo sentido. Então, peraí, não, agora vamos lá, Cris, vamos para a prática no bagulho. Se eu moro no mesmo prédio do que a minha vizinha, é porque de alguma forma nós estamos neste mesmo campo. Se eu Tem uma comunidade, sim, tem tenho um uma. campo. Exato. Se eu estou numa empresa junto com aquele cara, é porque de alguma forma a gente também está compartilhando aquele mesmo campo. Exato.
Perfeito. Exatamente. E o que Então você você faz? consegue. Você desamarra os nós, é isso? Basicamente. Sou uma desamarradora de nós. Na verdade, eu gosto de falar que eu sou uma parteira de adultos. Fantástico, fantástico. Ô, Cris, peraí, antes Então, de a gente chegar nesse lugar, queria que você retomasse com as 3 leis. Quais são as 3 leis fundamentais? as 3 leis é sempre assim. Primeiro é pertencimento. Tá. Todo mundo tem o direito de pertencer, independentemente do que essa pessoa fez. Porque o sistema ele não julga. Não tem julgamento no sistema. Quem julga somos nós, a Sim. moralidade, que somos a pessoa que traz a moralidade. Culpa O sistema cristã. ele não julga. Pode ser cristã, pode ser judaica, pode ser islâmica, Eu pode fiz ser uma qualquer piada. um. Sim, sim, sim. Mas enfim, quem julga somos nós, né? O sistemão, ele não julga. O sistema, ele quer saber se a vida está incluída aí, Perfeito, entendeu? É perfeito. isso que o sistema quer. Ele Tá quer que fazendo o toda a bagulho vida seja direitinho? Você tá incluída. fazendo o bagulho direitinho? Perfeito. Entendeu? Teve aborto, o aborto faz parte. Teve alguém que morreu assassinado, o assassino passa a fazer parte do sistema. E o cara que morreu também faz. Teve uma pessoa sei lá, cometeu suicídio, ela faz parte. Não pode ser esquecido ninguém. Então, a Pariu. primeira lei é a lei do pertencimento, Tá. certo? Todo mundo tem direito a pertencer. A segunda lei é a lei da hierarquia, que é basicamente assim: os que vieram antes são maiores do que os que vieram depois. Basicamente isso. Por quê? Porque quem, dentro dessa lei da Hum, hierarquia, que a galera faz confusão, inclusive essa é a lei que mais pega dentro das empresas. uhum. Porque não Parece é que quem tem o maior cargo, é quem tem a maior cultura de empresa. Então, por exemplo, se você, Denis, é contratado para ser o CEO de uma empresa tá. de comunicação X, quando você chega lá todo topetudo, vai lá querer sentar lá Sim. na cadeira e falou: vou mudar isso, vou mudar aquilo, e tá, vou fazer e vou acontecer. Só que você, em nenhum momento, se preocupou em ouvir a galera que estava lá mais tempo que você para entender como que funciona a cultura da empresa. Uhum. Você acha que você vai ser uma pessoa que vai ser bem vista nessa empresa? Não, né? Não vou muito, não, né? Perfeito. Entendeu? Então, assim, se o cara é da limpeza tá há 30 anos na empresa, o cara tem mais cultura de empresa do que você. Sim. Então, ele tem que ser olhado com respeito. Isso não tem a ver com cargo. Você pode ir lá sentar na sua cadeirinha de CEO, normalmente, desde que você, entendeu? Nossa, Olhe para o cara da limpeza com respeito e reverência. total. Então, Sacou? peraí, eu tenho uma dúvida aí, Cris. Pode Antes de você falar. pular para o terceiro. Se os que vieram antes são maiores, eles são maiores do que nós? Mas e a caceta da evolução? E a caceta da evolução? A gente não evolui? A gente evolui, mas isso não quer dizer que a gente não partiu de um ponto X. Se não fosse os nossos A antepassados gente não. terem descoberto o fogo, terem descoberto como cozinha carne, como mata um bicho, como Sim, caça em grupo, a gente não estaria aqui hoje como espécie. perfeito. Perfeito. Então, eles são maiores que nós, a gente tem que ter reverência para eles, porque Tá. eles foram os que abriram caminho para você. Sim, sim. Inclusive, a questão do pertencimento, que é a primeira lei, está muito ligada lá aos antepassados, nossos antepassados, homens da caverna mesmo. Sim. Por quê? Porque a gente, como espécie de bicho, porque a gente é bicho, a gente esquece, né? Mas a gente é bicho. Parece Né? que. Como bicho, a gente é um bicho muito do fraquinho, perto de um leão, perto de um babuíno, perto de um tigre, perto de um rinoceronte, até de uma cobra, de uma serpente, entendeu? De uma super sucuri aí, né? De uma onça pintada, falando aqui da nossa floresta. Sim. A gente é muito fraquinho perto desses animais, certo? Uhum. E como é que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou? Respeitando a Porque a cultura gente dos que chegaram antes. aprendeu a trabalhar em grupo, Perfeito. a caçar em grupo, a viver em comunidade, começou a se Respeitando, né, organizar. Cris? Total, respeitando a cultura de quem veio antes. Exatamente. Então, por isso que o pertencimento é tão forte
na nossa vida. Tanto que o Bert tem uma frase que é super polêmica, mas é muito real, se você consegue entender o que tem ali nessa frase, que ele diz assim: o indivíduo prefere pertencer do que viver. Perfeito. E você fala, nossa, que forte, mas às vezes você dá a sua vida para você pertencer a um grupo. Total. Inclusive Entende? nas empresas, né? Isso acontece o tempo todo. Todo o tempo todo, entende? Por quê? Porque faz tão sentido você pertencer, você precisa tanto Sim, sentir esse pertencimento que você faz contra a sua vida. sim. Tem um exemplo ótimo que eu adoro, que é a Rachel, no Friends, na hora que ela entra lá na empresa que ela queria, ela vai fumar, ela não fuma, mas como os chefes dela fumam e tal, ela começa a querer fumar também para estar inteirada do que está rolando ali na conversa do Claro. fumódromo. Então, Pertencimento. é tipo, eu vou fazer algo que vai contra a minha saúde, mas eu vou me sentir pertencente ali ao grupinho. Ô, Cris, mas a gente faz isso todos os dias, o tempo inteiro, né? Pois é, porque é muito forte essa lei do pertencimento, Então vamos certo? lá. Lei do pertencimento, depois tem a hierarquia, o respeito Hierarquia. com A a hierarquia é essa. ancestralidade. Quem veio antes é maior do que você. Então, quando você tem que olhar para o seu pai, para sua mãe, tem que ver que eles que são os grandões, você que é o pequeno. Não adianta você querer ser o topetudo e querer educar o papai e mamãe. Você não vai educar o papai e mamãe. Você está fora do seu lugar se você quer fazer isso. Não Uhum, é assim que funciona. total. Você pode, através do seu exemplo, da sua mudança e da sua mudança de postura, de alguma forma, gerar uma transformação lá no papai e na mamãe. Mas não você ir lá e apontar, você tem que fazer assim, assado. Não funciona assim. Se você muda, os mais velhos vão olhar para você, vão ver que está funcionando o seu modo de fazer, aí eles começam a adotar também, mas por Faz eles, sentido. Faz não sentido. você educando, entendeu? Total. Então, é assim que começa. Então, você faz a mudança do seu lugar de pequenininho, Sim. porque perante os nossos pais, a gente sempre vai ser filho, não tem Diante da como sua, mudar. exato, diante da sua função de filho, né? Exatamente. Você trabalha ali no lugar do filhinho, não No seu vai querer papel, sair do lugar. no seu Exato. papel. E o terceiro? Equilíbrio de troca. O equilíbrio de troca, ele acontece já quando a gente está mais adulto, Hum, né? Porque equilíbrio de troca nas relações, ela é um pouco fora das relações familiares do clã. Porque quando a gente está trabalhando dentro do clã, a gente está trabalhando em hierarquia. Então, sim, assim, você como filho, você sempre vai receber do seu pai. Não tem como você entrar em equilíbrio de troca com o seu pai. Você já perfeito. está devendo para o seu pai. Seu pai te deu a vida e não tem como você devolver sua vida Ah, para o seu entendi. pai. Esse equilíbrio aí Entendeu? é com o mundo externo. Ou o mundo externo, porque dentro do seu clã familiar você sempre vai ser menor que seu pai. Sim, Não vai ser igual, entendeu? tá. E Sempre essa vai ser terceira menor. lei Dentro serve do para seu. essa terceira lei É, serve para o mundo externo. quando você cresce e vai para o que a gente chama de má consciência, você sai da boa consciência, que é a consciência do seu clã, o modo de Tá? fazer do seu clã, e vai para a má consciência, que é o mundo externo, outros modos de fazer da vida, né? Que você vai começar ali a ter inputs de várias outras pessoas e aprender com outros clãs, inclusive com os Uhum. amigos, no trabalho, com Tá? os namorados, etc. Sim, Certo? Quando você faz esse movimento, você precisa aprender a trocar, a entrar no equilíbrio de troca, porque não dá para você ficar numa relação com qualquer pessoa, seja amigo, seja relacionamento afetivo, seja no trabalho, e você ficar querendo só receber que nem você estava lá no seu sistema familiar. claro. A conta não Então, fecha. tipo assim, eu quero só receber, só receber, só receber. Aí o que acontece? Fica desequilibrado, porque você está aqui e a pessoa está aqui. A pessoa fica grandona perto de você e você fica pequeno. Quando você está aqui no lugar pequeno, você vai sentir um puta desconforto, porque é muito desconfortável ficar no lugar do devedor. Uhum. Muito desconfortável. E aí, qual que é o movimento do devedor? O devedor tem dois movimentos. Ou ele vai lá e começa a diminuir a pessoa que fez as coisas para ele se sentir melhor e menos devedor. Então, ele Uhum. começa a falar, por exemplo, num relacionamento afetivo. Vamos supor que tem uma moça que faz tudo por esse moço aqui. E aí ele pega e começa, tipo, mas essa comida que você fez não é tão boa, não. Essa roupa que você comprou para mim, pô, Claro, podia ser de outra marca, né? claro. Para que você foi comprar
Osklen, se eu gosto de, sei lá, Calvin Klein. Sim, sim. Podia Para que ser de ele se outra sinta marca. Você não vai menos querer culpado, né? diminuir para, de alguma forma, Eles se ficarem na mesma sentir altura. mais igual, certo? Perfeito. Só que óbvio que não é assim que você entra em equilíbrio. E a pessoa que deu vai começar a ficar de saco cheio de você, certo? Espero que sim, né, Nesse Cris? contexto, não, uma hora acontece. Nesse contexto, o que, que acontece? A pessoa que se sente devedora, ela vai fazer um movimento de sair da relação. Para quê? Para ela conseguir buscar de volta a dignidade dela. Porque Sim, quando você está numa relação assim, você perde sua dignidade. sim. Entende? Então, aí o movimento é ou você diminui o outro, ou você sai da relação. Perfeito. Cacete. Entendeu? E geralmente, essa pessoa aqui que vai sair da relação, ela vai fazer algo para que ela saia como vítima ainda da história, para ela se Claro, sentir menos culpada. claro. Entende? Sim, 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 sim. Então, ainda vai querer dar uma manipulada nessa relação aí de alguma forma. Cris, vamos lá. Ótimo. Então, a gente entende tudo isso. E aí eu vou lá e vou fazer a minha constelação sistêmica. Você não acha, estou provocando aqui, Cris, não precisa ter uma estrutura por trás para que eu entenda tudo que se passa, ou seja, não requer aí uns 15 anos de terapia, Cris? Como é que numa Não, sessão de constelação eu já consigo sacar tudo e falar, caralho, porra, eu não tô pertencendo, eu tô numa relação puta bosta com a minha mãe, eu tô numa relação meio tóxica aqui, essa empresa do caralho que eu tô, essa merda. Como que neste momento eu consigo, mesmo sem ter essa base, uma luz que vai me iluminar e caralho, eu já sei o que eu faço? Isso acontece? Isso existe? Como acontece, faz? claro. É que a gente trabalha dentro do campo morfogenético com fenomenologia. Então, como a gente entra dentro do campo? Sempre com aquilo que está mais te incomodando no momento. Por exemplo, se é uma relação de trabalho, então você traz essa relação de trabalho para o campo. Se é um relacionamento afetivo, você traz o relacionamento afetivo. Entende? Se é uma doença, você traz a doença. Por quê? Porque por detrás de qualquer conflito existe algo que está em desequilíbrio que precisa ser ordenado, Certo, tá. certo? Quando você abre esse campo de informação com muito respeito, amorosidade, e você de fato está a serviço do campo, porque também depende o quanto você está ali a serviço. Porque se você vem para o campo querendo resolver problema, o campo não vai abrir. Entendeu? Porque é como se você estivesse barganhando com a sua ancestralidade. Tá. A ancestralidade não vai deixar você barganhar com ela. Entende? Você tem que chegar lá e falar: olha, licença, ancestralidade, estou aqui a serviço de vocês. Estou aqui a serviço. Não vou fazer por mim, vou fazer pelo sistema inteiro. Aí a ancestralidade fala: então bora, vamos lá. Não, peraí, Cris, peraí, que isso é importante. Então, se o É sujeito quisesse importantíssimo. resolver, o sujeito que quer resolver os negócios dele, se ele está ali só pensando no que ele pode ganhar com isso, ele não vai resolver porra nenhuma, é isso que você está dizendo? Na verdade, o campo vai dar um chacoalhão nele, né? Muitas vezes ele vai mostrar isso para ele. Isso já é a constelação, ele tomar a consciência que ele está querendo barganhar, Entendi, que ele não está ali a serviço de nada, ele só está querendo receber do campo. entendi, E o entendi, campo não vai querer dar para ele, entendeu? entendi. Pode Claro. acontecer. Ixi, Claro. tem muitos movimentos. Tem constelação que dura dois minutos, Ah, gente do céu. porque o movimento é esse. Tipo, você vê que você está querendo ser controlador. O movimento é esse. Tá. Você está Cara. querendo ser controlador e você é controlador da sua vida. Enquanto Ô, você não Cris, parar de ser controladora, a coisa não vai rolar. Tipo, tem uma essa é a coisa, constelação. em total, tem uma coisa que dentro. Eu dou aula de comunicação já tem um tempo, né, Cris? Eu continuo fazendo teatro, mas eu potencializei o teatro para outros lugares. E dentro da Uhum. comunicação, eu cheguei num lugar que eu hoje faço a terapia da comunicação. O que seria a terapia da comunicação? Através da comunicação, através do jeito como você se manifesta, dá para que a gente desenvolva a nossa criatividade, a nossa prosperidade em todos os lugares, profissionais, pessoais, enfim. E eu saquei, assim, claro, né, lendo, estudando, chupinhando aqui, chupinhando ali, que eu consigo Uhum. hoje, Cris, ter minimamente ali uma noção do cara que consegue ter um discurso autoral
ele consegue ter propriedade da tua própria voz, ele se aceita, ele tem uma imagem boa, porque o sujeito que fala bem, ele precisa minimamente gostar de si. E para que ele goste de si, ele precisa aceitar e operar quem ele de fato é. Ou seja, essa coisa do falar naturalmente, o que que é falar naturalmente? É encontrar minha própria natureza. E para que eu Exato, encontre a minha própria natureza, eu preciso aceitar as minhas origens. Eu exatamente. Você precisa preciso. aceitar suas histórias, Exato. E a aí, sua de certa história. forma, as três leis, elas estão muito evidentes nesse campo. Porque eu preciso me sentir Total, pertencente, eu respeito da onde eu vim, eu tenho assim, eu honro o lugar da onde eu vim, e a partir disso que eu já sei, eu ofereço para o mundo como troca do que eu quero receber. Matamos? exatamente. Matamos? Aham. Tá vendo como atua? Pariu! O Cris faz total sentido isso. Exatamente. Mas Faz é total sentido lógico, isso. Porque aí exatamente, as pessoas que vêm exatamente me isso. procurar, Cris, as pessoas que vêm me procurar, elas querem falar melhor, né? Mas elas não se aceitam. Elas não abrem este campo, né? Do Uhum. pertencimento e de não só aceitar quem elas realmente são, como operar nesse lugar. Então, o primeiro trabalho é ressignificar a história, né? Exato, Primeira parte. É. exato. O meu trabalho é justamente esse. O que que eu faço? Eu ajudo pessoas a ressignificarem as suas histórias de vida e a trabalhar as suas relações através de várias ferramentas. Uma delas é a constelação sistêmica, né? Então Cris, é isso que eu faço, porque só quando você consegue trabalhar a sua história de vida e aceitar que essa foi sua história, e não tem como você mudar. Essa é a sua história, entende? Não adianta você pegar a sua vida na sua mão e falar, eu não quero essa vida. uhum, Aí você fica sem nada, sim, entendeu? A sim. coisa só vai acontecer quando você aceitar a sua vida, pegar ela na mão e falar assim, tá, isso aqui foi do jeito que veio. A minha vida veio desse jeito, não teve muito o que eu fazer. Recebi ela desse jeito. O que que eu vou fazer a partir disso aqui? E aí você começa a fazer um movimento de mudança. Tá, Mas você só consegue mudar quando você aceita. tá. Não adianta, é que nem você ganhar um presente. Você só consegue pegar, por exemplo, eu te dou isso aqui. Aí você fala assim, Cris, mas por que você vai me dar esse negócio aqui? Eu não tenho cabelo, onde que eu vou colocar isso, né? Uhum. Mas você fala, tá, eu agradeço você, peguei. Aí você pode pegar, depois que eu te dei isso aqui, você pode, inclusive, trocar lá para uma outra coisa, se você não quiser ficar com isso. Mas você precisa Mas pegar, né? primeiro movimento, você precisa pegar. Você precisa Não tem aceitar. como você fazer um movimento Claro, de mudança se você não quer pegar, se claro. ficar, Sim. E, e, entendeu? e pelo contrário, né, Cris? Quanto mais você rejeita, maior fica o problema, né? Total, porque você vai ter que fazer um trabalho enorme para esconder aquilo. Ô, Cris, vamos lá. Você resolveu todos os seus nós? Não tem como, né? Porque sempre vão aparecendo novos, porque essa é a grande sacada da vida. Porque por detrás de todo emaranhado tem uma lição de crescimento. E para você crescer, você precisa aprender com a vida. E você vai aprender desemaranhando lá. É como Pô, se você fosse subir numa mas não escadinha tem como ali, ó. chegar no chefão, Cris, e matar o chefão e fazer. Não tem como? Aí é a morte, né, Cris? Aí é a morte. Não tem graça. O Bert Hellinger, o último livro dele, que é a biografia dele, ele estava com 90 e poucos anos na cama, acamado, né, que já estava no fim da vida, e ele pediu para Sophie Hellinger, que é a esposa dele, fazer um movimento de constelação no quarto dele Ah, com a sim. mãe, Que incrível. dele com a mãe, porque ele ainda sentia que ele precisava Resolver receber coisas. receber um pouco mais da vida da mãe. Ainda ele queria, Que de coisa, alguma forma, sentir isso que perto coisa dele. incrível. Que coisa 90 e incrível. poucos anos próximo da morte. Que coisa incrível. Entende? Então, assim, sempre você vai estar ali, de alguma forma, buscando essa força de vida que vem do pai e da mãe. Que isso é viver? O Sim, que é viver? Viver é você se desenvolver como ser humano. Que é isso que você vai levar daqui, o seu desenvolvimento. Coisas materiais você não leva. Agora, quem você se torna é para sempre. Entende? Então, a grande sacada é você se desenvolver como ser humano. E total. aí você nunca acaba, né? Sempre o ser humano é Sim. incrível, ele sempre vai ter um pouco mais de potencialidade ali para ser explorada.
Caralho. Cris Matsuoka, senhoras e senhores. Cris, aqui no Cisola Podcast, a gente tem um quadro que eu quero te oferecer, Sim. só para que a gente tenha aí um respiro, o famoso ping-pong. Eu vou te colocar em algumas situações, e aí você de sopetão me diz aí o que que te bate, o que que te reverbera. Pode ser? Bora, vamos lá. Bora jogar. Música ou silêncio, Cris? Eu acho que depende do seu estado. Eu Hoje. adoro silêncio. Eu adoro ficar no vazio. Adoro ficar no silêncio, porque eu acho que no silêncio aqui eu consigo dar espaço para o novo vir. Tá. Então eu gosto de silêncio, mas agora a música, ela te embala e muda a frequência. Ela é a maneira mais rápida de você mudar a frequência. Uhum, Então ela te energiza. Então, uhum, quando você está precisando de energia, o melhor é botar uma música e sentir aquela energia, né? E dançar e trazer essa força. Então, eu acho que são momentos, depende do momento. Música, para mim, é quase como um remédio, sabe? Eu uso como um remédio mesmo. Arte ou terapia, Cris? Nossa, eu acho que a arte é a ferramenta mais é o maior instrumento de transformação. A arte é o maior instrumento de transformação, porque ela atinge lugares que você não vai através da terapia. Uhum, Por isso que a arte tem que caminhar junto com a terapia. É uma ferramenta mais sofisticada, uhum, vai te atingir em lugares que você não conhece ainda. uhum. Não tem defesa, talvez, né? Não. Às vezes você vai assistir um filme e você sai daquele filme e não sabe o que, que aconteceu ali dentro de você, mas mexeu em coisas que você não estava olhando, Uhum, e que com certeza já fez uma mudança que você nem imaginava, sim. não é? Com gente ou sem gente, Cris? Ah, eu gosto de gente, com gente, com gente. Liberdade. Com gente, tá. Liberdade ou prosperidade? Acho que prosperidade que traz liberdade. Se você está trabalhando de verdade a prosperidade, não pensando em dinheiro, entendeu? Pensando em prosperidade no seu sentido mais puro Uhum, da questão. Você já vai estar dentro da liberdade. Porque para você ser próspero, você tem que estar fazendo aquilo que sua alma quer. Se você não está, você não é próspero. Você está trabalhando por dinheiro e aí já era. Entende? Então, a prosperidade e a liberdade é uma coisa que está dentro ali da prosperidade, no meu ver. tá. O Cris, se desse para você construir uma sessão, fazer uma sessão de constelação sistêmica xamânica com o teu pai ou a tua mãe, quem você escolheria? E, na verdade, a gente não pode constelar pai e mãe, né? Porque como eu sou filha, fica meio difícil ali de eu Claro, mas se você constelar o pai e pudesse. mãe, que eles são Sim, maiores perfeito. que eu. Claro, mas se você pudesse, se isso fosse possível, quem que você escolheria para fazer? Eu acho que minha mãe, porque eu vejo que ela tem muita vontade. E Perfeito. ela super gostaria que eu fizesse, mas eu sempre falo para ela que eu não posso. O Cris, para onde que vai a sua atenção? A minha atenção, a minha atenção vai sempre para agora. Não tem como fugir, né? A atenção, ela sempre está no agora, está na presença. O que que você faz com os teus medos? Olho para eles e faço integração. E com os Não me desejos? escondo. Mesma coisa, porque por trás de todo desejo tem uma falta. Quais são as suas maiores faltas hoje, Cris? Minha maior falta, deixa eu pensar. Ah, então, eu ia falar que é relacionamento afetivo, porque eu não estou em um. Só que daí depois, logo depois vem o pensamento, mas eu não quero um nesse momento. Então, não sei, eu acho que eu sinto falta de estar com pessoas. Eu sinto essa falta, porque como a pandemia
ela acabou fazendo com que a gente se isolasse, certo? E ainda não voltou esse momento de ficar junto de novo. Uhum. E eu gostava muito de todos os movimentos de ficar junto, de sair para jantar com os amigos, nossa, eu estou morrendo de vontade de ir no cinema, não aguento mais, faz 2 anos que eu não vou no cinema, sabe? Tipo, eu ia no cinema toda semana, entende? Tipo, para mim é um absurdo estar em casa sem poder ir ao cinema, por exemplo. Então eu sinto muita falta dessa coisa cultural mesmo, artística, ir em exposição, ir no cinema, ir num concerto de música, e ver uma peça de teatro legal, num musical, num show de banda. Isso eu estou sentindo muita falta. Isso eu acho que são as minhas maiores faltas hoje. Você prefere amar ou ser amada, Cris? Acho que não tem como você ser amada se você não se ama. Começa primeiro você se amando. Se você não se amar, você não vai conseguir ser amada por ninguém. O que é Deus? Deus é uma energia muito forte que tem um poder imenso de transformar. Qual foi hoje a sua maior transformação na vida? Minha maior transformação foi aceitar quem eu sou, do jeito que é, do jeito que veio. E quem é você? Eu sou uma pessoa que está aqui a serviço de algo maior. E eu me coloco a serviço nesse lugar para ajudar pessoas a transformarem as vidas delas também. Quadro encerrado. Cris, eu tenho agora as 2 últimas perguntas que eu quero oferecer para você. Sim. O que você, aliás, como você gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada, eu sempre brinco, eu falo assim, quando eu morrer, eu quero que o meu corpo seja cremado, eu quero ser misturada com color powder pink. Lembra lá no clipe do Cícero que a gente Sim, jogava no final? sim. Então, eu quero ser misturada com color powder pink e eu quero ser jogada lá no Festival Holi da Índia. Então, eu quero que a pessoa que for fazer essa função me leve lá para a Índia para que eu e de preferência que eu caia na cabeça de um elefante, sabe? Coisa bem assim. Isso que eu queria, mas eu acho que se eu, né, se eu fosse lembrada, porque eu não quero ter lápide, essas coisas, né? Eu quero ser cremada, né? Mas eu acho que se fosse para ser enterrada, eu ia gostar que escrevesse assim: foi uma ótima mãe de gatos. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Ô, Cris, nessas quase 2 horas aqui que a gente já está, ofereça alguma coisa para mim. Diga alguma coisa para mim que você acha que vale a pena dizer. Ofereça alguma coisa que pertença a você, a mim. Oferece isso para mim. O que você me oferece? O que você me diz? Eu te digo para você sempre usar a sua voz conectada com o teu coração, porque o teu coração sempre vai saber aquilo que você tem a dizer. Perfeito. Cris, muito obrigado pelo papo. Você Imagina, eu que é muito agradeço. especial, sempre foi para mim muito especial, assim, repito minhas palavras lá do início, é muito gostoso te ouvir. Eu sempre gostei de te ouvir. E você está num lugar, Cris, que é muito a tua cara, porque mesmo cuidando do meu figurino ou cuidando dos meus nós, porque eu já fiz constelação com você, eu já estive em cena com você, ou seja, independente do que você fizer, eu estarei junto com você, porque eu sempre me senti, primeiro, sempre me deu essa sensação de, caramba, que gostoso estar aqui ao lado dessa mulher, ao lado desta pessoa. E a segunda coisa que me vem é uma cura, olha só que doido, porque você sempre cuidou, eu sempre me senti muito bem amado por você, eu sempre me senti muito bem visto, notado, querido por você. Que E bom. faz total sentido isso que você faz, porque eu acho que é muito complemento de tudo que você carrega e faz e fez na vida. Obrigado, Cris. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E para encerrar, queria só deixar uma mensagem para todo mundo, que as pessoas hoje têm que entender que a gente é como a água. A gente tem que aprender a ser estado.
Não se apegar a uma forma física de um trabalho, por exemplo. Porque cada vez mais as coisas estão em mudanças, em transformação. Então, não se apegue a uma forma só. Aprenda a estar. Em vez de ser, aprenda a estar. Então, sempre esteja mudando, que quando você muda, você se transforma, e a transformação é importante. E nunca você vai chegar numa forma concreta. Ela sempre vai ser esculpida para uma nova forma. Maravilhoso, maravilhoso. Cris Matsuoka, beijo gigante. Um beijo, querido. E até uma Adorei. próxima. Tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.